A gente viu que tem citocinas, tem bradicinina, tem leucotrienos, mas como é que começa isso? Muito bem, quando a gente trata dos mediadores lipídicos, e aqui eu vou começar falando de ácidos graxos, a gente fala dos eicosanoides. Eicos, 20, né? Então são moléculas que têm 20 carbonos na estrutura, tá certo? Eles são derivados de ácidos graxos, são derivados de fosfolipídios de membrana e vão dar origem a prostaglandinas e leucotrienos, sim, aqueles que eu acabei de falar, que eles vão ter participação ativa nessas ações inflamatórias, tá certo? Sempre que nós temos estímulos mecânicos, físicos, químicos, de temperatura, nós podemos gerar um processo inflamatório. Com presença de plaquetas, com presença de neutrófilos, que são um grupo de leucócitos, com sistema complemento, a bradicinina, que a gente já falou, presença de antígeno anticorpo, por exemplo, com a liberação de histamina, alguma lesão celular, isso vai provocar a estimulação da fosfolipase A2, tá? Vai provocar, de novo, a estimulação da fosfolipase A2. A fosfolipase A2, quer dizer, então esses estímulos, essa fosfolipase, que é estimulada por eles, ela é dependente, ela tem uma porção dependente de cálcio. Então, o cálcio, há uma translocação do cálcio e a ativação dessa fosfolipase, ela tem grande afinidade pelos fosfolipídios da membrana e, com isso, vai haver a liberação do ácido araquidônico, tá? Quando tem a liberação através da atuação das fosfolipases A2 do ácido araquidônico, esse ácido araquidônico serve de substrato para enzimas fundamentais na síntese de leucotrienos, prostaglandinas, principalmente, tá certo? Então tá lá, ó, fosfolipídios de membrana, algum processo químico, físico que levou à destruição celular, ativou a fosfolipase A2, principalmente a forma cálcio dependente, a clivagem dos fosfolipídios dessa membrana com a liberação do ácido araquidônico, que serve de substrato para um grupo de enzimas, tá? As prostaglandinas sintase GH, ou ciclooxigenase, tá? Ou COX para os íntimos, e as 5 lipoxigenases, tá certo? Ou 12 lipoxigenases, que vão dar origem aos leucotrienos. Então, a ciclooxigenase dá origem às prostaglandinas, as lipoxigenases dão origem aos leucotrienos. Ainda tem o citocromo P450, que vai dar origem aos ácidos trienóicos, tá? Eicosatrienóicos, que a gente não vai relatar nesse caso, tá certo? Então, a cascata do ácido araquidônico parte daí. Muito bem, a partir do momento que eu tenho ativação e liberação do ácido araquidônico e que essas enzimas o usam como substrato, nós temos a síntese e liberação dessas substâncias. Então, as prostaglandinas, prostaciclina, PGI2, tromboxano A2, PGF2-alfa, que é uma enzima importante, principalmente no trabalho de parto. Olha aqui, ó, contração do miométrio, olha que bacana. Prostaciclina provoca vasodilatação, principal prostaglandina liberada pelo endotélio vascular, que mantém o controle da atividade de contração e relaxamento do endotélio. Ela vai fazer um antagonismo com o tromboxano A2, que é muito importante, liberado pelas plaquetas, tá? As plaquetas têm ciclooxigenase. Prostaglandina D2, ó, inibe a agregação plaquetária, vasodilatadora. Prostaglandina E2, outra importante prostaglandina, vasodilatadora e hiperalgésica, também estimula nociceptores envolvidos com a dor nociceptiva, tá certo? Por parte das lipoxigenases, nós vamos ter a formação dos leucotrienos, olha aqui, ó. Leucotrieno B4, que a gente já viu que tem papel importante conjuntamente com citocinas inflamatórias. Ele é importante quimiotáxico. O que é o quimiotáxico? Ele atrai leucócito. Ele vai atrair neutrófilos para a região, ele vai atrair macrófagos para a região, tá? Conjuntamente com LTB4, nós temos os cis-leucotrienos, que são LTC4, D4 e E4. Eles são broncoconstritores marcantes na fisiopatologia da asma, tá? Eles aumentam a permeabilidade vascular, aumentando a formação de edemas, tá certo? Nós temos ainda a formação de uma molécula importantíssima no processo inflamatório, que é o PAF.
tá? O fator ativador plaquetário, liberado a partir de fosfolipídios de membrana numa outra via, conhecida como via do lisogliceril fosforilcolina, tá certo? É uma outra via, não vou entrar em detalhes nela também. O PAF é um vasodilatador potente. O PAF também provoca edema, aumentando a permeabilidade vascular. E o PAF também é um broncoconstritor e quimiotáxico, um importante fator quimiotáxico, tá? De leucócitos e outras moléculas. Então, potencializa a resposta inflamatória, tá certo? Muito bem, então como a gente vai falar dos anti-inflamatórios não esteroides, a gente vai focar nas enzimas responsáveis pela síntese de prostaglandinas, que é o papel dos anti-inflamatórios não esteroides. Eles inibem as ciclooxigenases. Logo, você, eu, nós, quando usamos anti-inflamatórios, tratamos a inflamação, a febre e o processo doloroso, a analgesia produzida por eles, em decorrência da inibição de prostaglandinas. As prostaglandinas vão participar da hiperalgesia, as prostaglandinas vão participar das alterações corporais na área pré-óptica hipotalâmica. Tá? As prostaglandinas vão participar do processo inflamatório, como a gente viu. Tá? Então, as ciclooxigenases são as enzimas que vão clivar o ácido araquidônico e formar as prostaglandinas. Elas têm funções importantes que são fundamentais para a homeostase fisiológica do organismo. Elas vão sintetizar prostaglandinas e, obviamente, as prostaglandinas participam fisiologicamente, por exemplo, da função renal. Elas são importantes moduladores do tônus vascular renal. As prostaglandinas PGE2 e prostacyclina PGI2 mantêm a taxa de filtração glomerular e o fluxo sanguíneo renal normais. Elas mantêm o equilíbrio hídrico, as taxas de liberação e excreção de sódio e água. Então, mantém a reabsorção, mantém o tônus medular. Então, isso é fundamental para a manutenção do perfil fisiológico, da homeostasia renal. O que acontece? Se houver inibição dessas prostaglandinas, a gente vai ver efeitos adversos anti-inflamatórios não esteroides, efeitos adversos renais, sim. Eles podem desencadear e vão desencadear efeitos adversos renais, tá? O que mais? Infecções por H. pylori. Muito bem. Um dos efeitos mais marcantes, isso a gente também vai conversar. Prostaglandinas são importantes para a manutenção da homeostase e a integridade da parede da mucosa gástrica. Elas produzem, ajudam a manter a barreira da mucosa gástrica, que é uma barreira que protege a parede do nosso estômago da lesão produzida pelo ácido, da exposição ao ácido clorídrico e da lesão que isso poderia ocorrer. Sem prostaglandina, não temos barreira da mucosa gástrica. O ácido clorídrico pode e vai entrar em contato com a parede do nosso estômago e provocar lesões ulcerosas do nosso estômago, tá certo? Então, também é importante as ciclooxigenases no estômago. E em outras regiões, claro, a indução de prostaglandina PGE2 ajuda a cicatrizar lesões ulcerosas gástricas. Quer dizer, se a gente entra em contato com anti-inflamatórios não esteroide, um dos efeitos característicos é a produção de úlceras gástricas, como efeito adverso de Aines. O que mais? Inibidores específicos, quer dizer, eu já vou falar dos dois tipos, nós temos dois tipos de ciclooxigenase, COX-1 e COX-2. Há discussão de um terceiro subtipo, mas o terceiro subtipo, na verdade, é uma COX-1 que tem uma alteração genética na construção genética de um intron só. Então, ele é uma COX-1 com uma alteração, alguns autores classificam como COX-3, tá certo? Então, eles são importantes moléculas para manutenção da homeostase funcional no coração, sistema nervoso central, entre outros locais, tá certo? Muito bem, então, nós temos duas, COX-1, que era considerada constitutiva, e COX-2, que era considerada induzida. Por que eu digo era? Ainda é por vários autores, mas a coisa é a seguinte, elas duas são constitutivas. Sem a COX-1 e a COX-2 em uma atividade basal, não tem como nós mantermos a homeostase fisiológica dos diferentes órgãos. Rim, coração, sistema nervoso central, não tem como, porque as prostaglandinas sintetizadas a partir delas são importantes para manter essa homeostase. Mas a COX-1 é descrita como constitutiva e a COX-2 como induzida. Tá certo?
COX-1, didaticamente constitutiva no estômago, plaquetas no rim, sistema nervoso central, gerando prostaglandinas protetoras, e a COX-2 induzida por um processo inflamatório, sempre que há um processo de lesão, fosfolipasa 2, ácido araquidônico, COX-2 é mais expressa em macrófagos, polimorfos nucleares, no endotélio, na micróglia, quer dizer, na glia, e com isso nós temos, claro, as prostaglandinas inflamatórias, mas nós sabemos que COX-2, por exemplo, é constitutiva no rim, então ela não é induzida. Ela pode ser caracteristicamente induzida nessas regiões, macrófago, nos polimorfos nucleares, no endotélio e na micróglia, mas em outros locais ela também é constitutiva, tá certo? Nunca esqueçam disso, tá? As prostaglandinas têm canais. Todas elas têm canais associados à proteína G. E tem respostas diferentes. IP é um canal da prostaciclina, PGI2. EP é canal de prostaglandina E2, tem 4 canais, EP1, 2, 3 e 4. DP é da prostaglandina D2, TP do tromboxano A2, FP da prostaglandina F, tá certo? E elas vão ter, como vocês estão vendo, a ativação de vias excitatórias de proteína G, são receptores metabotrópicos acoplados à proteína G, ou vias inibitórias de proteína G, tá? Vai depender de qual a gente está se relacionando. Vocês podem ver aqui que os receptores seguem vias diferentes, tá certo? Então, as funções das prostaglandinas, nós podemos encontrar um resumo nesse quadrinho, em que prostaglandinas PGE2, PGI2, prostaciclinas, né? PGI2 e a prostaglandina E2 tem como função, uma das funções, sensibilizar as terminações nervosas das fibras nociceptoras, a delta e C. Isso a gente vai ver em detalhes na aula específica de dor, quando a gente falar de hipnoanalgésico, que eu já tinha citado. Mas elas, então, sensibilizam essas terminações. Com isso, há uma redução do limiar e, mais facilmente, há progressão, a passagem do impulso do potencial de ação por essas fibras não mielinizadas, que são as fibras C, e as fibras intermediárias mielinizadas a delta. Com isso, as prostaglandinas possibilitam uma hiperalgesia. Os efeitos anti-inflamatórios não esteroides, como eles inibem, então, a ciclooxigenase, não tem a produção das prostaglandinas, não tem esse efeito hiperalgésico e, com isso, a propriedade analgésica dos anti-inflamatórios não esteroides sobre a dor leve a moderada por estimulação das prostaglandinas nas fibras nociceptivas. PGE2 também tem função principal no centro termorregulador hipotalâmico, ocasionando desregulação desse centro termorregulador, gerando o quadro da febre, né? Então, logicamente, se os AINES impedem a produção da PGE2, como ela tem uma função nesse centro termorregulador gerando a febre, eles têm assim um efeito antipirético. E as prostaglandinas são mediadores do processo inflamatório como um todo, associado a outras moléculas inflamatórias, como a gente viu. Então, os AINES impedindo a produção das prostaglandinas vão também ter um papel anti-inflamatório. A aspirina, ela é diferenciada da classe, o ácido acetilsalicílico, derivado de salicilatos. Ela impede também a produção de tromboxano A2, já vou falar isso rapidamente, comentar rapidamente à frente. Isso nos módulos de coagulação do sangue, a gente vai ver em detalhes. A inibição irreversível por acetilação da ciclooxigenase 1 da plaqueta. Plaquetas são anucleadas, logo se elas perdem, tem um bloqueio pelo ácido acetilsalicílico dessa ciclooxigenase 1, elas não produzem o tromboxano A2, que é um potente vasoconstritor, e, logicamente, auxilia a agregação plaquetária. Nós não temos esse efeito agregante plaquetário, não, é um efeito antiplaquetário do ácido acetilsalicílico, então ele também é muito utilizado como em quadros de indivíduos que são cardiopatos, que tenham sofrido infarto miocárdio. Você pode utilizar o AAS como um profilático, e ele é empregado com uma dosagem característica como um profilático por impedir a agregação plaquetária. Tá? Ainda nas prostaglandinas, PGE2 e PGI2, novamente, tem uma função importante na mucosa gástrica, que é na barreira da mucosa gástrica, a função citoprotetora dessa mucosa gástrica, com a redução da síntese de HCl, com o aumento da produção de bicarbonato e muco, assim protegendo o ácido de lesionar a parede do epitélio
gástrico. Então, aqui os AINES têm um efeito deletério, que é a inibição da COX, principalmente COX-1, mas também COX-2, no estômago, diminui a produção das prostaglandinas, diminui essa barreira protetora da mucosa gástrica. O ácido pode entrar em contato e vai entrar em contato com a mucosa gástrica e, com isso, vai haver processos lesivos dessa mucosa gástrica, como, por exemplo, as úlceras pépticas, tá? Em decorrência do uso de AINES, ok? Então é importante. Nos rins, as prostaglandinas, principalmente PGE2, não exclusivamente, mas principalmente, tem papel fundamental na manutenção da tonicidade, como a gente comentou já, a tonicidade medular, na manutenção do fluxo sanguíneo renal, na manutenção da taxa de filtração glomerular e, claro, se há o uso de AINES, há o bloqueio da ação das prostaglandinas, um bloqueio positivo e, lógico, pode e vai levar à retenção de fluidos, à retenção de sódio e, provavelmente, à formação de edemas. Com relação ao útero, as prostaglandinas também têm um papel importante. PGE2 no útero gravídico potencializa as contrações e PGF2-alfa no útero não gravídico causa dismenorreia. Então, se eu tenho o uso dos AINES, por exemplo, quer dizer, as prostaglandinas e derivados de prostaglandina, o misoprostol é uma droga utilizada. Então, quem não estudou a aula de anticoncepcionais orais da fisiologia da menstruação, assiste a aula, porque a prostaglandina E2 é importante nessa contração e no trabalho de parto. Os análogos são úteis, o misoprostol é um deles, e é utilizado de forma a produzir abortos, tá? Então, o uso de AINES ele pode prolongar a gestação em função de evitar essas contrações uterinas, tá? Então, ele teria um efeito tocolítico, ok? Com relação à dor, como eu já falei, a gente vai ter uma aula específica sobre dor, mas a COX, a ciclooxigenase, tem papel na produção das prostaglandinas, que são uma das moléculas que vão sensibilizar esses nociceptores. Então, uma vez que tem o trauma, através principalmente de ciclooxigenase 2, induzida por citocinas inflamatórias, vai haver estímulo desses nociceptores periféricos. As vias primárias desses nociceptores, via gânglio da raiz dorsal, vão fazer sinapses com neurônios secundários, tá? Na medula espinhal, no corno dorsal da medula espinhal, e a partir daí, por região contralateral, vão ascender ao sistema nervoso central numa via neoespinotalâmica, paloespinotalâmica, e vão modular dessa forma a via ascendente da dor e, posteriormente, a via descendente da dor, também a participação de prostaglandina, assim como outras substâncias, como serotonina. Então, participam ativamente da dor inflamatória, tá? Então, está aqui, ó, juntamente com as prostaglandinas, como eu comentei, as outras substâncias, a bradicinina, a histamina, o potássio, tá? Todas elas, substância P, enfim, todas elas vão participar desse processo de estimulação, de hipersensibilização, de sensibilização dos nociceptores, tá? Farmacologicamente falando, vamos então na farmacologia. A terapia anti-inflamatória ela decorre de uma dicotomia. Nós podemos utilizar os anti-inflamatórios não esteroidais, que vai ser pauta da aula de hoje. Então, o objetivo dessa aula é falar dos AINES, mas também na próxima aula nós vamos ver os corticoides, tá? Que são uma outra terapia, são imunossupressores. Há uma diferença clara entre eles. Primeiro que os anti-inflamatórios não esteroides, eles não derivam de uma molécula de um esteroide. Os corticoides já. Os corticosteroides são derivados, então, de um esteroide, ok? Os AINES têm funções inibidoras da ciclooxigenase. São altamente prescritos, são uma das drogas mais prescritas no mundo inteiro e são eficazes na eliminação da inflamação e da dor e da febre moderada, de leve a moderada, tá? Como exemplo, nós podemos citar a indometacina, o ácido acetil salicílico. Do corticoide, nós podemos falar de regulação de mecanismo de ação, regulação da transcrição gênica, até porque vão atuar em receptores nucleares específicos. Tá? Eles têm alta potência na imunossupressão e eles são eficazes em inflamações graves e crônicas. Como exemplo, a dexametasona e a budesonida, um dos exemplos de drogas utilizadas, que são corticoides. Tá, ok?
E eles têm efeitos característicos, efeitos adversos característicos. Dos principais efeitos adversos dos anti-inflamatórios, os efeitos gastrointestinais, já citados, que são as úlceras pépticas ocasionadas por uso de anti-inflamatórios não esteroidais, mas também danos hepáticos, salicilatos também tem potencial capacidade de produzir danos hepáticos, assim como outros anti-inflamatórios não esteroides. Dos corticoides, alterações endócrinas e resistência vão ser importantes efeitos adversos.